Olá, eu sou Gustavo Vieira da Silva, eu sou aluno do curso de Música na modalidade à distância pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UER. E esse vídeo tem como propósito realizarmos a atividade prática da unidade 3 da disciplina Oficina de Música 2, que teria como foco as aulas de artes e música, que seria desenvolver uma entrevista com um docente no ensino fundamental, especificamente para entender como o mesmo pode desenvolver atividades de expressões corporais. Então, o docente que eu entrevistei foi Gilson Nogueira Campos. Ele atualmente atua no SCFC, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui na cidade de Martins RN. Mas o mesmo tem muita experiência com relação à música, certo? Tendo também já atuado no ensino fundamental na cidade de Martins. Aí, dando continuidade em relação às perguntas, a primeira indagação feita foi quais os materiais didáticos ele utiliza para planejar a atividade. E o mesmo me respondeu que utiliza livros de teoria musical e apostilas de acordes. A segunda questão foi em relação a quais os espaços utilizados, se foi sala, ginásio, praça de convivências, etc. E o mesmo me respondeu que utiliza esses mais especificamente em salas. A questão 3, quais os conteúdos que são trabalhados na atividade de expressão corporal? Ele mesmo me relatou que costuma trabalhar o tempo, que é uma marcação com os pés e os dedos. E a quarta questão que eu perguntei ao mesmo foi com relação a quais as principais dificuldades e pontos positivos do trabalho de expressão corporal na aula de artes e música. Ele me falou que uma dificuldade é que os alunos não pegam o ritmo. E um ponto positivo é que eles acabam conhecendo sons que podemos fazer com o nosso corpo. Enfim, essa foi a entrevista feita com o Gilson. E qual é o meu posicionamento a respeito do que o mesmo falou, da questão em relação aos materiais didáticos, Ele costuma trabalhar de um modo tradicional, Ele não foge das novas tecnologias, certo? Ele adentra, mas ele sempre entrando na questão dos livros e apostilas como um foco principal, Um foco que o aluno precisa e tem a necessidade de aprender os acordes com a música, mesmo tendo as tecnologias à sua disposição, como o YouTube, entre outros meios tecnológicos, ele sempre adentra na questão tradicional, e isso é muito importante. Ele utiliza, na questão 2, ele falou que utiliza mais em sala, retornando mais à questão tradicional, que isso também é um ponto positivo, porque adentra o aluno passa a conhecer melhor, entender melhor essas atividades de expressões corporais utilizadas na sala de aula, A questão 3, que é os conteúdos que ele poderia ser trabalhado com atividade de expressão corporais, que ele falou a questão do tempo, que ele usa o tempo para a marcação com os dedos e os pés, Em relação às dificuldades, os pontos positivos, é que ele falou que a questão das dificuldades que os alunos não pegam o ritmo, A questão deu a entender muito menos mais a questão do tradicional aí, porque ele adentra com o conteúdo para o aluno poder entender, para ele pegar um ritmo melhor, porque a música ela em si ela é um pouco complexa de ser entendida, na parte prática, envolve muitas questões, e essa questão que eu pude compreender do mesmo com relação ao ensino tradicional, utilizando livros e apóstolas, se dá nisso, na questão que os mesmos possam ter um melhor aprofundamento, E o ponto positivo é que eles acabam conhecendo o corpo, acabam tendo um engajamento melhor do conteúdo, acabam conhecendo melhor a maneira de como lidar com a música, utilizando o seu próprio corpo, a questão do tempo, as batidas dos pés e das mãos. As questões de expressões corporais são interessantes como o professor atua nas suas salas de aulas. Então, o Gilson está de parabéns, certo? Continua exercendo um ótimo papel em várias funções dentro do município, E atualmente no seu trabalho tem ganhado muito destaque. Então essas foram minhas considerações na entrevista com o mesmo e muito obrigado.